Seja bem-vindo então, a mais uma aula do nosso curso. Estamos assim chegando na reta final do curso. Eu acho isso muito legal, porque a gente conseguiu nesse tempo todo de curso abordar praticamente todos os aspectos importantes para uma execução musical bacana. E claro que a gente não se aprofundou, teve coisas que não dá para se aprofundar, porque música é estudo para a vida toda. Né? Até hoje eu estudo música. Até hoje eu descubro coisas que eu preciso ler, compreender e exercitar e colocar em prática quando eu vou tocar. Então, é estudar a vida inteira. Mas pelo menos o básico que vai nos nortear e nos possibilitar fazer as nossas escolhas, o que é legal da gente aprender além, para que caminho, né, para que rumo que a gente deve ir. Isso é muito legal. Então, essa base é o que a gente está construindo aqui com esse curso. E a gente, nesse finalzinho, está tentando trazer para vocês a finalidade, onde que a gente está aplicando todo esse conhecimento, para onde que vai isso, onde que tudo que eu vim trazendo nessas aulas todas para trás, aonde que eu vou. E eu acho bacana que nós estamos focando uma das formas de execução que eu acho que é as mais, que tem de tudo. Né? Eu ia falar complexa, mas não é que seja complexa, mas é que abrange tudo que a gente estudou. Que seria então a formação e a execução de grupos musicais, sejam eles de voz ou sejam eles de instrumento. E estamos focando agora a orquestra, que são os instrumentos. Então nós viemos caminhando, descobrindo a história da orquestra, como que ela surgiu, como que aconteceu, como que ela se estrutura, como que ela é hoje, para chegar na pessoa do regente, que é fundamental para o funcionamento de uma orquestra. E hoje a gente vai falar do quê? Da maneira como esse regente se comunica com os músicos. Como que esse regente consegue passar para o músico o que ele está querendo dizer e como que aquele músico entende o que o maestro está fazendo e faz. Nada melhor do que a partitura. Então eu falo que a partitura é uma forma de comunicação musical universal. A gente já estudou todos os tipos de notação, né, em aulas passadas, e eu frisei e coloquei para vocês essa questão, que a tablatura ela pode ter diferenças dependendo de onde eu estou, o sistema de cifragem ele tem diferenças dependendo de que lugar do mundo eu estou, mas a partitura não. Então, às vezes você tem um músico que se fala alemão e ele não entende nada do inglês ou não entende nada do português. Mas quando ele está com a partitura, ele vai tocar junto com o português, ele vai tocar junto com o japonês, ele vai tocar junto com o americano, ele vai tocar junto com o inglês, com o italiano, não importa qual a língua eles falam, mas a partitura para eles é única, eles vão se entender através da partitura. Isso eu acho assim fantástico. Então, basicamente, o que eu queria apresentar agora nesse momento, nessa aula, é falar um pouquinho sobre a forma de se comunicar, como que maestros e músicos se entendem durante uma execução musical. A gente já viu a importância do gestual do maestro na aula anterior e além do gestual, a gente precisa da notação, do sistema de notação, que é a pauta musical, e é dessa forma que a gente consegue essa comunicação. Então hoje a gente vai ver como que funciona a partitura de uma orquestra. Porque nessa partitura eu preciso indicar tudo. Eu preciso indicar andamento, eu preciso indicar durações, intensidades, agóstica, eu preciso indicar instrumento, quem entra, quem sai, como que toca. Então é dessa forma que os músicos de uma orquestra, que os músicos de um coro, eles se comunicam através da partitura. E aí eu vou apresentar agora para vocês algumas especificidades de uma partitura de orquestra, de uma partitura de coro, para vocês entenderem. Não sei se algum de vocês que está assistindo essa aula, se já teve a oportunidade de trabalhar com coro, orquestra e ter partitura de coro e orquestra na mão, mas é muito bacana. A gente tem uma grade que o regente ele recebe essa grade com todos os instrumentos, tocando, né, o que os instrumentos tocam por linhas. Então você tem cada instrumento na horizontal e na vertical você tem a grade dos instrumentos que vão estar ali tocando. Então você tem informações na vertical, você tem informações na horizontal
E ali está tudo que o maestro precisa saber para poder trabalhar com a execução daquela peça. E os instrumentistas, cada um recebe a dele. Então, se eu toco violino, eu não vou receber a grade do regente, eu vou receber a linha do violino. Se eu toco a flauta, eu vou receber a linha da flauta. E o maestro congrega tudo na sua grade. É dessa forma que a gente trabalha a notação ou a partitura de uma orquestra. E vale também para o coro, né? No coro, ao invés dos instrumentos, a gente vai ter as vozes, sopranos, contraltos, tenores, baixos, e cada coralista recebe também a sua linha, a sua pauta, mas a grade, existe uma grade que é seguida pelo regente, controla todas as vozes daquela peça que está sendo executada. Essa é a maneira que a gente tem de comunicar, de falar entre nós, entre instrumentistas e regente. Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como funciona a partitura de orquestra, como que se trabalha com esse conhecimento musical, com essa notação que permite que todo mundo fale a mesma língua quando está tocando numa orquestra ou quando está cantando num coro. Esse é o objetivo dessa aula. Então, pelo que vocês estão vendo, essa é uma grade de orquestra. Então, ela se organiza dessa forma. Cada instrumento de forma horizontal, igual a gente está vendo aqui. E sempre os madeiras, depois os metais, depois a percussão e depois as cordas. Mais ou menos nessa ordem que a gente está vendo aqui. Flautas, oboés, clarinetes e fagotes e as trompas. Aliás, flautas, oboés, clarinetes e fagotes. Depois a gente tem os metais, né? Trompas, trombetas. Aí vai depender muito da estruturação da orquestra, essa composição aqui. Então, por exemplo, quando a gente analisa uma grade de orquestra, a gente sabe especificamente quais instrumentos tem naquela orquestra. Que eu posso, por exemplo, na minha orquestra, não ter trombeta e não ter tímpano. Então, o que eu faço? Na grade das peças dessa orquestra, não vou ter a linha dos tímpanos e nem das trombetas. Então, eu posso, através de uma grade de orquestra, fazer a análise de uma orquestra, saber, essa orquestra, por exemplo, não tem segundos violinos, ou ela não tem contrabaixo. Eu posso incluir instrumentos aqui também, que não estão aqui, se a minha orquestra possuir esses instrumentos. Tem orquestras populares hoje que tem bateria, que tem contrabaixo elétrico, que tem guitarra. Então, a partir da análise da grade, eu sei quais são os instrumentos que estão presentes naquela orquestra. E sempre dessa forma, cada instrumento na sua horizontal e eu tenho na vertical a grade. Geralmente, em uma página, eu tenho 4, 5 compassos que são executados simultaneamente pelos instrumentos. É assim que funciona a grade de uma orquestra. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é essa pauta aí, essa grade. Por essa grade, eu posso dizer para vocês que é uma partitura, mas de um grupo de metais, porque eu só tenho aqui flauta, clarineta, saxofone. E eu tenho um saxofone tenor, um alto e um soprano. Então, é um grupo de metais que tocaria essa peça. A linha da flauta, a linha do clarinete, a linha do soprano. Então, cada instrumentista iria receber a linha dele. E essa grade, da maneira como a gente está vendo, fica na presença do regente. Então, na vertical eu tenho o que cada instrumento toca ao mesmo tempo. Mostrando, por exemplo, que o meu saxofone tenor, ele começa na pausa. Ele não toca, ele só começa a tocar a partir do segundo compasso. Outra informação que eu posso ter aqui, ritmicamente, esse meu tenor também, ele foge da rítmica dos outros instrumentos. Todos os outros instrumentos, eles estão fazendo e executando o mesmo ritmo, em notas e intervalos diferentes. E o meu sax tenor, ele está fazendo uma base para os demais instrumentos. São informações que a gente tira só de olhar para uma grade. A tonalidade também, eu consigo tirar por aqui, pela armadura de clave, tudo que a gente já aprendeu. Então, para vocês verem que a
a grade de uma orquestra, a grade de um grupo, ela vai nos fornecer informações muito importantes sobre a execução, a maneira como essa música vai ser tocada. Aqui, por exemplo, eu mostro uma outra grade de orquestra. Já é uma orquestra que tem muito mais instrumentos. Cada linha dessa que você está vendo é um instrumento que está executando essa música que está sendo proposta para eles. Então, aquela anterior eu tinha um grupo de metais tocando, e essa aqui eu tenho uma orquestra com os metais, com as cordas. Aqui eu tenho instrumentos não convencionais, o contrabaixo, por exemplo. É uma outra forma de tratar a notação para orquestra. Aqui, por exemplo, aquela notação que eu mostrei anteriormente, eu extraí a linha que o flautista iria receber, a linha que o saxofonista iria receber, e aquela versão de grade que a gente viu anteriormente seria a versão que fica na mão do regente, e cada instrumentista com a sua. Agora, então, a gente tem um outro exemplo de grade para um grupo vocal. Também são dispostos cada voz na horizontal e a grade na vertical, começando sempre do mais agudo para o mais grave. Vozes femininas, soprano e contralto, vozes masculinas, tenores e baixos, sempre nessa disposição. É a partitura para coro, a grade de partitura para coro. Dessa forma, fica nas mãos do regente e cada coralista recebe a linha relativa ao seu naipe. Então, é dessa forma que a gente trabalha as grades de orquestra, dessa forma, então, que a gente consegue a comunicação entre instrumentistas e regentes. E o objetivo agora é que você dê uma olhada no material, dê uma estudada, se precisar rever o vídeo para entender mais um pouquinho e fazer alguns exercícios, que o mais importante é você extrair de uma grade de orquestra as informações que são necessárias para a sua execução. Como que eu posso tocar música? Algumas dicas são legais também, da gente estar falando aqui. A partir da grade de orquestra, como que o regente ensaia. Ele ensaia baseado na grade. Se a gente for pegar uma música de uma estrutura clássica, por exemplo, ela sempre vai ter um motivo, um tema, certo? E esse tema, geralmente, ele começa sendo executado pelos violinos e ele vai se repetindo depois por outros instrumentos. Né? Então, por exemplo, trabalhar com essa grade é interessante também, porque aí o regente tem a noção de aonde que está esse tema, né, nos instrumentos. E, por exemplo, eu vou estudar o tema. Então, eu estudo o tema na grade com os violinos, depois eu estudo o próximo instrumento que vai trabalhar esse tema são as flautas, o próximo são os metais. Eu vou trabalhando, depois eu pego dentro da grade, eu consigo identificar, por exemplo, estruturas rítmicas que eu considero que são mais complexas de execução. Então, eu trabalho aqueles trechos com os instrumentos. Através da notação, da grade da orquestra, eu consigo até orientar o ensaio. O que eu preciso trabalhar, o que eu preciso fazer. Pela grade, eu sei ver se um trecho é complexo, se um trecho exige alguma atenção especial, então eu vou e foco aquele trecho. O compasso tal, vamos fazer do compasso tal ao tal. Quer dizer, eu como regente, tenho a estrutura na minha frente e cada instrumentista com a sua, e a gente consegue trabalhar. Até a questão do ensaio se torna mais fácil quando a gente faz o uso da grade de orquestra. Então, são muitas as informações que a gente consegue extrair da grade de uma orquestra, da grade de um grupo vocal. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar para vocês agora. Por quê? Porque a gente vai colocar em prática, ao ver uma grade de orquestra, tudo aquilo que a gente aprendeu para trás aí. E o objetivo das propostas do exercício dessa aula é esse. É você extrair as informações que a grade de orquestra te oferece. Então, faz os exercícios aí, qualquer dúvida não deixe de entrar em contato. E para a gente poder sintetizar, poder colocar, né, na prática tudo que a gente vivenciou aí para trás. Onde que eu posso ver isso? Como que eu posso ver isso? Ok? Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente. Faz os exercícios aí e a gente se encontra logo na próxima aula do módulo. Até a próxima aula!